pessoal, bom dia, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho do conceito do envelhecimento e da continuidade da nossa aula, certo? Então aqui tem algumas referências do qual eu utilizei, que vocês podem também dar uma olhada caso vocês precisem de alguma outra informação, tá bom? Na primeira semana a gente vai falar um pouquinho da introdução, da disciplina, dos conceitos básicos do que é envelhecer, o envelhecimento, a geriatria, senescência, senilidade e vamos falar também da epidemiologia e das teorias do envelhecimento populacional e a mudança do perfil na saúde da doença, no caso da morte, e os fatores intrínsecos e extrínsecos, tá? O que vem de fora e o que é natural no nosso envelhecimento, tá? Então, o conceito de geriatria. Geriatria é um diagnóstico, né? E ele é utilizado no tratamento das doenças mais comuns do envelhecimento. E a gerontologia é o estudo dos aspectos do envelhecimento, incluindo os aspectos e os problemas físicos, psicológicos, sociais e econômicos dos nossos pacientes idosos, tá? A enfermagem gerontológica. Quais são os fundamentos da enfermagem gerontológica? Ela focaliza a prestação de cuidados aos idosos, né? Pelo uso da avaliação do processo de enfermagem, que ele vai utilizar um planejamento, uma implementação e uma evolução. Ou seja, um cuidado ao idoso diferenciado, tá? Então vai ser um cuidado focado nas necessidades do paciente idoso. Então, o envelhecimento ele pode ser um processo universal e natural, ele é irreversível e individual. Desde que nós nascemos, nós começamos o envelhecimento. Irreversível, não tem como parar. E é individual porque cada um envelhece de uma forma diferenciada, intrínseco, único e com a perda progressiva das funções. Isso são os considerados os fatores do envelhecimento. Definição de envelhecimento, que é um processo sequencial, individual, acumulativo, que ele vai do seu dia a dia, o desgaste natural do dia a dia, não tem como voltar, é irreversível, ele ainda pode ser não patológico, associado a não ter uma doença, de deteriorização de um organismo maduro, ou seja, um ser humano adulto, que com o passar do tempo ele vai deixando de ter as mesmas funções próprias a todos os membros de uma espécie, seja ele animal ou humano, de maneira que o tempo torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente e, portanto, aumente sua possibilidade de morte. Então, o envelhecimento é um processo considerado natural. Todos nós iremos envelhecer se não morrermos antes do processo natural do envelhecimento. Então, aqui nós temos uma pessoa com 62 anos e uma com 91 anos. Então, a diferença, o que, que é? O processo da vida deixou essa senhora com 62 anos muito mais judiada do que um paciente com 91 anos, tá? Um idoso com 91. Vai muito do estilo e do tipo de vida que cada um leva, tá? Então, definição de velho. Então, a definição segundo o dicionário, que se opõe ao novo, que existe há muito tempo, desuso ou gasto pelo uso. Então, geralmente, algumas pessoas não gostam de ser chamadas de velhos, outros não se importam com esse termo, mas, segundo a definição, velho, segundo o dicionário, é o que já está gasto, o que já está, o que é o contrário ao novo. A definição de velhice é o registro corporal, cabelos brancos, curvatura do corpo, são sinais que eles são visíveis para as outras pessoas do grau do envelhecimento. No Brasil é considerado idoso quem tem 60 anos ou mais. A senilidade, que é o envelhecimento patológico. Então, o paciente é senil, ele tem doença, ele tem patologia.
refere às alterações resultantes de traumas e doenças que ocorrem no ciclo vital, como, por exemplo, né, diabetes, hipertensão, catarata, né? Então, nós temos essa definição por envelhecimento, doenças que são mais marcantes na senilidade, tá? Senescência, que a gente fala, é um envelhecimento fisiológico, é uma fase normal da vida que o indivíduo sadio, após os 65 anos, ele não tem uma manifestação doentia, né? Na senescência não ocorrem distúrbios de conduta, amnésia, perda de controles, e o idoso é considerado sadio. Ele está no processo do quê? Do envelhecimento. Aí tem as teorias, né? A cronológica é considerada a partir da contagem do tempo, vida transcorrida após o nascimento. Então, do dia que eu começo o meu nascimento, que eu nasci, vai ser dado um envelhecimento cronológico. Então, se eu tenho 50 anos, eu estou cronologicamente, eu teria que estar regulando com os meus 50 anos de idade. A classificação da população idosa, de acordo com a idade cronológica, o idoso jovem, ele vai de 65 a 74, o idoso de meia idade, ele vai de 75 a 84, e os idosos velhos, né, mais de 85 anos, tá? Que são os considerados idosos, muito idosos, realmente os idosos. A teoria biológica, elas definem o envelhecimento como um processo involuntário e que com o tempo causa o quê? Alterações celulares, tecidos corporais, inclui as teorias genéticas dos radicais livres, da ligação cruzada, a parte imunológica, do uso e também do desgaste. A teoria genética, as pessoas herdam um programa genético que determina a expectativa de vida. Se os meus pais têm cabelos brancos mais cedo, geneticamente, a minha probabilidade de eu ter esses cabelos brancos também vai ser muito grande. A teoria dos radicais livres, o envelhecimento é causado pelo acúmulo de produtos chamados radicais livres, o uso de oxigênio nas células, o uso altera o DNA, ocasionando que a morte celular. Podem ocorrer em algumas patologias, como câncer e outras doenças. E mesmo pelo cigarro, né? Pelo estilo de vida que eu levo e outras particularidades. A ligação cruzada, de acordo com a teoria do envelhecimento, é a redução na divisão celular, causada por um agente de ligação cruzada, que prende-se ao filamento do ácido do DNA, evitando que funcione corretamente. Acontece com as alterações do colágeno, do corpo. O colágeno é um conglomerado de proteínas e ela forma uma estrutura de sustentação do tecido. Por isso que quando nós somos ficando mais velhos, a flacidez é muito grande. Então nós percebemos que nós não temos mais a elasticidade da pele, o turgor da pele. Quando nós fazemos a prega cutânea na pele, segurando com os 2 dedos, eles não voltam mais ao normal tão rápido quanto nós somos mais jovens, tá? Um erro na ligação cruzada resulta em alterações degenerativas e afetam o quê? A pele, vasos sanguíneos, pulmões e outras estruturas. A teoria imunológica. O envelhecimento ocorre como resultado de uma redução na atividade do sistema imune. A imunidade moral, utilizada pelo corpo na luta contra a doença. Então, nós percebemos que quando nós somos mais idosos, a dificuldade do nosso organismo reagir perante uma doença, uma patologia ou uma gripe é muito maior. Então, na imunidade moral, o corpo produz um anticorpo específico que destrói um antígeno, como um determinado vírus. Então, essa reação, ela é chamada de resposta antígeno ou anticorpo. E com o passar do tempo, a gente já não tem mais. Então, a nossa suscetibilidade a algumas patologias são muito maiores. E com isso acarretando vários problemas sequenciais para o paciente idoso, tá?
A teoria do uso e desgaste. Essa teoria ela afirma que o envelhecimento ocorre resultante do processo natural da minha vida. As coisas que eu realizo com a idade, os sistemas se desgastam ao natural. A gente percebe que os nossos órgãos já não são mais iguais, o nosso suor é diferente, a nossa vitalidade muscular é totalmente outra. Então, a lesão cumulativa ao uso e o abuso contínuo, ela vai degenerando os nossos tecidos e vai causando a morte do organismo, tá? As psicossociais se manifestam em duas dimensões. A parte cognitiva, que diz respeito à maneira da capacidade de pensar. Então, o cognitivo do idoso, ele fica meio abalado. É diferente da capacidade cognitiva de um jovem, tá? E a parte psicoafetiva, que refere à personalidade, à questão do afeto e como o idoso enfrenta algumas situações. Então, se eu fosse jovem, eu enfrentaria de um jeito. Com o passar dos anos, eu passo a analisar e passo a ter um enfrentamento diferente. Então, essa parte psicossocial também do idoso influencia bastante. A funcional resulta da interação entre os elementos biológicos, psicológicos e sociais. Então, as três funções juntas. E é o reflexo da integridade do ser humano durante o processo do envelhecimento. Então, juntou-se as três coisas, a parte biológica, psicológica e social. Envelhecer pode ser uma linda experiência, mas nem todos nós estamos preparados para essa situação, tá? Então, temos que lembrar disso sempre, sempre, sempre. Que a nossa dificuldade maior, ele está o quê? Na situação do idoso perante a sociedade e toda a questão que envolve o idoso. Então, a partir de agora, nós vamos começar a ver a epidemiologia, como que se dá a velhice, qual que é a proporção dela para a nossa situação atual.